Bem, irmãos, convido você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 5. Hoje nós encerramos a nossa série sobre as bem-aventuranças. Mateus, capítulo 5, versos 10 a 12. Mateus 5, 10 a 12. Mateus 5, 10 a 12, diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Esses dias, preparando o sermão, estava refletindo sobre os outros 8 sermões que nós pregamos antes, né? E aí, refletindo mais uma vez sobre o termo bem-aventurança, né, que significa feliz. Bem-aventurado é feliz, bem-aventurado é bem-sucedido. E eu me lembrei de uma entrevista que eu vi um tempo atrás, de um cientista falando que o cérebro, mecanicamente falando, ele foi feito para resolver problema. Essa é a função principal do cérebro. E ele falou que há alguns séculos atrás, esse objetivo primário, principal do cérebro, ele era bem usado todos os dias, porque refeição não era uma coisa muito fácil, dormir em paz não era uma coisa tão fácil assim. Só a gente vê a história do povo de Israel atravessando o deserto. Ao mesmo tempo que eles atravessavam o deserto, tinham inimigos que cercavam eles, animais. Era um tempo de tanta violência que tem uma parte do caminho que Deus desvia eles do caminho, porque se eles entrassem naquela terra, eles iam ficar tão assustados com a quantidade de sangue derramado que eles iam voltar correndo para o Egito. Então, comer, dormir, não era uma coisa tão fácil assim. Então, o cérebro foi feito para responder essas expectativas do sobreviver a mais um dia de vida. E ele fala que o problema nos dias de hoje é que viver se tornou um tanto quanto menos complexo em alguns aspectos. Porque comida ela é achada de uma forma muito fácil. Hoje você não precisa matar um animal 5 vezes o seu peso para se alimentar. Você vai ali no açougue, esse animal está abatido, fatiado, você escolhe o pedaço dele que você quer. Se você não quiser ir no mercado, você pode abrir o iFood, aí você escolhe simplesmente o que você quer. Aí dentro do que você quer, você pode escolher pelo barato, pelo mediano, pelo muito caro, por aquele que você tem um cupom. Ou seja, as funções do cérebro, elas estão sendo cada vez menos utilizadas. E aí a gente vai pensando o seguinte, então agora sobra tempo para a gente ser feliz. Fala que não. Porque o cérebro foi feito para resolver problema. Então se ele não tem problema, o que ele faz? Inventa. Ele inventa um problema para resolver. E aí bate aquele estalo na sua cabeça. Ontem, o meu amigo do trabalho não me deu bom dia. Por quê? Há 12 anos atrás eu dei uma resposta atravessada para minha mãe. Por quê? Há 15 anos atrás eu fiz uma oração e Jesus não me respondeu. E vem um monte de interrogação no coração. E no lugar da facilidade da vida estar nos fazendo mais feliz, ela tem feito o quê? Adoecido a gente. E nós fazemos parte de uma geração que é repleta de todos os tipos de transtornos possíveis ao ponto de não termos transtornos ainda dialogados, catalogados, melhor assim. E aí você vê pesquisas sendo feitas, se na geração dos meus pais, o medo dos pais era que o filho não se drogasse, não engravidasse ninguém, o medo dos pais hoje é que o filho tenha um transtorno psiquiátrico. Porque isso é comum. E aí, diante dessas indagações, a gente se pergunta, então quando a gente vai encontrar felicidade? O que é ser feliz? O que é ter o coração cheio de paz e certeza
de que aquilo que a gente está fazendo é o certo. E Jesus agora, no final das bem-aventuranças, ele meio que compila todas em uma só. E ele começa dizendo: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A gente ouve coisas bonitas a princípio, né? Que a gente percebeu que alguns desses conceitos são bem desconstruídos no nosso coração. Paz, misericórdia, justiça. E agora Jesus fala que felizes, alegres, bem-sucedidos são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Mas de que justiça Jesus está falando? De que perseguição Jesus está falando? E aí nós entramos no primeiro ponto do nosso sermão. A felicidade, ela não está na justiça dos homens. Quando Jesus fala isso, ele tem em mente um público que tinha um conceito de justiça dos homens muito elevado. E quando eu digo justiça dos homens, eu falo a justiça dos homens no sentido mais amplo possível. Seja lei, seja mérito, seja conceitos pessoais e individuais de justiça. Jesus está falando para um público muito religioso, onde uma parte dos seus ouvintes eram líderes da lei, da religião, lembrando que lei e religião naquela época, para os judeus, não tinha como se desatrelar. E ele está falando para uma parte do povo que exercia aquela religião. E aquela época que Jesus faz esse discurso, ele fala para pessoas que tinham como garantias a justiça dos homens. Porque a alegria deles não era servir a Deus e esperar o Messias. Como nós dizemos, desde o começo das bem-aventuranças para cá, a alegria daqueles judeus era que Roma fosse extirpada, que os inimigos fossem mortos. E se a vinda do Messias servisse para isso, não que ele viesse. Então, para aquele povo ouvir que a justiça não era a justiça dos homens, era muito complexo. Porque os mestres da lei, os fariseus, os escribas, os saduceus, os essênios, os zelotes, eles se garantiam de quê? Que eles conheciam a lei, que eles escreviam a lei, que eles ensinavam a lei. Por isso, eles sabiam a lei. O povo se garantia que, ouvindo essa lei, eles davam um dízimo, colocavam as roupas bonitas para as cerimônias bonitas. Eles iam às 3 festas obrigatórias por ano. Eles estavam no dia da expiação, eles guardavam o sábado. Eles não davam tantos passos quanto os sacerdotes diziam que eles não podiam dar. Então eles estavam salvos. Jesus disse que não. Eles não estavam salvos. Eles não encontrariam felicidade nisso. Porque a felicidade não está na religiosidade por si só. A religiosidade não está nos méritos pessoais por si só. E é isso, eu quero trazer uma citação para vocês de William Hendrickson, que ele diz o seguinte, está ali não? Não, né? Ele diz o seguinte: a perseguição a que Jesus faz referência não emana de causas puramente sociais, raciais, econômicas ou políticas. Antes se acha ratificada na religião. É uma perseguição distintamente movida pela justiça. William Hendrickson era um PhD em Novo Testamento, um dos maiores comentaristas do Novo Testamento. Ele já morreu há uns anos e até hoje ele continua sendo um dos maiores e mais eficientes comentaristas do Novo Testamento. Ele fala que essa justiça que Jesus está dizendo não é a justiça dos méritos pessoais. Isso é importante pontuar, porque hoje em dia nós confundimos a justiça do reino com a justiça dos homens. Nós achamos que justiça do reino é justiça social. Nós achamos que justiça do reino é justiça política. E não é. Não como se diz hoje. Porque algumas pessoas acreditam que hoje ser cristão
é pregar justiça social. Ser cristão é ter uma bandeira política. Não. A justiça do reino é que você conhecendo a verdadeira justiça de Deus, elas banhem, influenciem e norteiem a sua justiça social e a sua justiça política. Até porque a Escritura fala sobre essas coisas. Se você for ler o Antigo Testamento, ela está norteada de leis que amparavam os pobres, viúvas, estrangeiros e até escravos. Mas a felicidade não está na justiça dos homens. Por quê? Porque ela é passageira. Porque ela é limitada. Se nós tivermos hoje, no Rio de Janeiro, o melhor governador da história do Rio de Janeiro, e o governador que substituí-lo for corrupto, aqueles 4 anos de mandato não serviram para nada. Se nós pregarmos a maior causa de justiça social da história, ela vai ter o seu impacto na história, mas depois de um tempo ela vai se diluir. Então a justiça dos homens não traz felicidade porque ela é passageira. Ela é limitada. E não digo só pensando no sentido mais amplo da situação, mas no chão da vida. Nós, na nossa vida, todos os dias lutamos pela justiça do homem quando nós saímos para trabalhar. Nós queremos que o nosso patrão nos trate com justiça, com equidade, com honra. Nós queremos que as pessoas que trabalham conosco nos tratem com respeito, que os nossos vizinhos nos tratem com respeito, com justiça. Mas isso não acontece. E por mais que você consiga, a certa medida, fazer com que as pessoas respeitem a sua justiça, ou o que você chama de justiça, nunca vai ser suficiente. Não é à toa que nós somos perseguidos nos nossos ambientes sociais, quanto mais justos nós ficamos. Quanto mais um profissional você é correto, mais perseguido você é. Pode ser que você seja promovido. Pode ser que você tenha um salário melhorado. Mas você é perseguido pelos amigos de trabalho, pelo seu patrão, pelo seu sócio. Pode ser que você seja o cidadão mais justo das suas relações pessoais. No seu casamento, na sua paternidade, na sua família. Mas, por mais estranho e contraditório que pareça, quanto mais justiça nós alcançamos, mais perseguidos nós somos. É por isso que a justiça dos homens, ela não é satisfatória, ela não é plena. E é por isso que nós somos perseguidos. E aí essa perseguição, Jesus fala sobre 3 tipos dela. Jesus fala sobre o insulto, e esse insulto ele é o abuso verbal, é um insulto verbal. Esse insulto também é injúria, e essa injúria é a violação dos seus direitos. E aí nós, como eu digo, cidadão do Rio de Janeiro, com a delimitação de habitantes do estado em que nós vivemos, corrupto que nós vivemos, todos os dias nós temos um direito para contar que nos foi violado. Não é verdade? A conta de luz chega, você descobre ali pelo menos 3 direitos violados. A conta de água chega, você descobre pelo menos 3 direitos violados. Quando chega o contra-cheque na sua mão, você descobre mais alguns. Quando o seu patrão te cobra uma coisa que é de uma pessoa de 3 cargos acima, você descobre mais outros. Então a justiça dos homens nunca é suficiente. Além do insulto, Jesus também fala da perseguição, e essa perseguição é o assédio, é a moléstia, é o fato das pessoas abusarem de nós e nos ferirem. Se eu pedir para levantar aqui a mão, quem não levantar talvez ainda não chegou aos 18 anos de idade, quem nunca foi molestado nas suas relações sociais. Seja verbalmente, seja fisicamente. O outro tipo de perseguição que Jesus fala é a calúnia, a difamação do nosso caráter. Então, se nós buscarmos satisfação na justiça dos homens,
além de nós não encontrarmos satisfação, nós também encontraremos perseguição. Não é à toa que existem pesquisas e mais pesquisas que mostram que o tempo que nós gastamos no trabalho só traz para a gente dor. Foi feito um estudo agora que descobriu que se o seu patrão aumentar 4 vezes mais o seu salário, o impacto psicológico na sua vida é equiparado a um final de semana de descanso. Essa conta fecha? Não. Porque se ganhar 4 vezes mais, né, o que ninguém tem da noite para o dia, um aumento de 4 vezes mais. Imagina, meu irmão, você tem o seu salário. Seu patrão te chamou hoje e fala, a partir de amanhã, você vai ganhar 4 vezes mais do que você ganha. A ciência diz o seguinte, o impacto significativo, emocional e psicológico na sua vida é de um final de semana de descanso. Ou seja, você luta para alcançar um reconhecimento salarial que não vai chegar a 4 vezes o seu salário e que não vai chegar a nenhum final de semana de descanso para a sua mente. Existe um outro estudo que aponta que cerca de 75% dos brasileiros estão infelizes com seus trabalhos. 75% é muita gente. Isso nos mostra, fora da Escritura Sagrada, que enquanto nós buscamos satisfação na justiça dos homens, nós não seremos satisfeitos. Nós não encontraremos a verdadeira felicidade. Então Jesus não está falando sobre a justiça dos homens. Segundo ponto, mostra para a gente que a felicidade não está na justiça pessoal. Por quê? Porque a justiça pessoal é egoísta. E qualquer sentimento egoísta por si mesmo, ele já tem mácula. E ele já traz prejuízos para a gente. O reverendo Erickson Martins, no seu livro Casamento, Princípios da Vida 12, ele fala uma coisa muito interessante. E quando você lê, você fica meio impactado. Ele fala o seguinte, essa citação não está aí não. Ele fala o seguinte, quando você tem um dilema no seu casamento, e você percebe que o seu cônjuge não entende que aquilo é um dilema, não tem por que você brigar. E vem a interrogação na cabeça da gente. Ele não está falando, meus irmãos, de dilemas complexos. Ele não está falando de adultério, de violência, de roubo, não está falando nada disso. Problemas da vida diária, que são os que mais desgastam a gente. Ele está falando o seguinte, se você tem uma dificuldade de relacionamento com o seu cônjuge, e ele não percebe que aquilo é uma dificuldade, não tem por que você brigar. Por quê? Porque ele não percebeu que aquilo é um dilema. Isso é um princípio básico da terapia. Você só consegue resolver o seu dilema se você perceber que ele é um dilema. Então, como se resolve? Ele fala o seguinte, a única maneira de resolver é você esperar a bomba explodir. Porque quando a bomba explode, o peso do juízo bate a mesa, não tem como ninguém perceber que aquilo é um problema. Porque se você resolve antes, ou tenta resolver antes, você no lugar de resolver um problema, você vai criar dois. A pessoa vai continuar não entendendo que aquilo é um problema, e você vai ter um problema pela não resolução do problema. Só que é difícil a gente entender isso. Por quê? Porque nós tentamos procurar satisfação na justiça pessoal. E nós pensamos, bem, se eu estou certo, e se isso é justo, eu brigo. Eu vou até o fim. Só que Jesus está dizendo para a gente que, enquanto nós procurarmos felicidade na justiça pessoal, nós não encontraremos. Porque ele é egoísta. E qualquer sentimento egoísta é incompleto, é imperfeito. É por isso que o Martin Lloyd Jones, e essa citação está aí, fala o seguinte, portanto, deixe-me apresentar um outro ponto negativo. Não lemos aqui bem-aventurados os perseguidos porque são fanáticos. Nem lemos bem-aventurados os perseguidos por serem excessivamente zelosos. Nosso fanatismo poderia levar-nos a ser perseguidos.
Mas o fanatismo jamais é recomendado pelo Novo Testamento. Martin Lloyd Jones aqui está falando contra o mérito da justiça pessoal. Jesus não está dizendo que bem-aventurados são aqueles que fazem valer a sua vontade, por mais que muitas vezes ela seja certa. Porque o fanático briga pelo quê? Pelo que é certo, mas da forma errada, desequilibrada. E enquanto nós estivermos buscando satisfação e felicidade na justiça pessoal, nós não encontraremos, porque além de egoísta, ela é corrupta. A nossa justiça pessoal, ela sempre está manchada com a nossa corrupção. Eu me lembro de uma história que para alguns vai ser engraçada, para outros vai dar raiva, e para outros mais cínicos, no bom sentido da expressão, vai ser os dois. Conversando com uma pessoa muito próxima, ela me pediu oração por uma família, porque um dos integrantes daquela família tinha se envolvido num acidente de carro, tinha derrubado um ciclista e quebrado a bicicleta dele. Então, os prejuízos foram mínimos, porque algumas escoriações leves, alguns ralados, uma bicicleta variada. E aí aquela pessoa estava pedindo na igreja, porque aquele ciclista não era crente, para que aquele endemoniado não colocasse a família na justiça. E aí, olhando para a história da família, você sabe que realmente eles não iam ter dinheiro se eles fossem colocar na justiça. Nem para consertar a bicicleta e muito menos para os danos físicos, morais, emocionais, psicológicos e todos os que forem cabíveis. E aí você fica com pena. Eles estão pedindo por justiça. Mas a questão é que ninguém naquela família tinha habilitação. Então o que é que aquele filho da perdição, que chama os outros de endemoniado, que ele que o é, estava dirigindo um carro na rua? Olha como é que a justiça pessoal ela é corrupta. Ele estava com medo porque ele ia perder um dinheiro que ele não tinha. Ele não tinha dinheiro para pagar advogado, e muito menos os danos. Então o que ele está fazendo com um carro? Por que no lugar de comprar um carro ele não tirou uma habilitação? Olha como a nossa justiça pessoal é corrompida, é maculada. Perceba quando você erra. Primeira coisa que você faz quando você erra é fazer uma conta dos pontos positivos que você tem. Bem, eu errei, mas eu tenho esses pontos aqui. Já estou há 12 anos sem insultar ninguém. Eu sou um bom marido, sou um bom membro da igreja. Checo todo mês o boleto do dízimo. Tem gente que acha que o dízimo é o boleto da Casa Bahia. Então eu tenho um mérito. Isso é natureza corrupta. Isso é natural da gente, meus irmãos. A gente tem que lutar contra isso. É por isso que encontrar felicidade na justiça pessoal nunca vai ser satisfatório, porque a nossa justiça pessoal está manchada pelo pecado. É só você olhar as grandes figuras da história. Eu não quero citar nome para não escandalizar ninguém. Olha para os grandes figurões da história que fizeram maravilhosos movimentos de pacificação, de igualdade, de justiça. Vai ler a biografia deles. Envolvimento com investimento em fábricas de arma, abuso sexual, violência doméstica, negligência de filhos. Pessoas que tiveram sim o seu mérito, mas que não foram suficientes porque os méritos pessoais nunca serão suficientes. Então, se você está sendo perseguido, primeiro conselho que eu te dou, avalie por quê. Porque muitas vezes as pessoas vêm nos procurar, pedindo oração, dizendo, ora por mim porque eu estou sendo perseguido no meu trabalho. E aquela pessoa chega 1 hora e meia atrasada todos os dias. Não bate as metas, empurra o trabalho para cima do outro, maltrata os amigos do trabalho. Tem gente que pede oração porque a família está perseguindo, mas dentro de casa é um verdadeiro animal selvagem que sai dando coice em todo mundo, maltrata as pessoas, não dá atenção devida, não exerce com equilíbrio a paternidade, a maternidade,
a vida conjugal. Se você está sendo perseguido por uma dessas coisas, você está sendo perseguido por causa do seu próprio pecado. E não há mérito nenhum nisso. Você está dizendo, eu estou sendo perseguido porque eu sou um baita crente. E você encontra a mácula na sua justiça, ela já está sendo paga por ela mesma. Jesus não está te dando nenhum galardão. Nenhuma promoção celestial. Se as pessoas o estão afligindo porque você pecou, porque você errou, porque você falhou, é a conta que bateu na porta. Então nós temos que parar, muitas vezes, de na primeira aflição que nós sofremos, culpar os outros. Culpar Deus. Vamos fazer o que Paulo fala, avalie-se, pois, o homem a si mesmo. E saiba que enquanto você procurar felicidade na justiça pessoal, você não encontrará. Porque, como diz o terceiro ponto, a felicidade está na justiça de Deus. E o que é manifestar a justiça de Deus? Manifestar a justiça de Deus é o resumo de todas as bem-aventuranças que Jesus trouxe para a gente aqui. Bem-aventurados são os pobres de espírito. São aqueles que no íntimo do seu coração percebem que são insuficientes. Percebem que as suas capacidades emotivas, emocionais, espirituais não são suficientes para a vida. Não são suficientes para você ser um bom cristão. E por isso, o pobre de espírito dá um passo a seguir. Chora. Por isso que Jesus fala, bem-aventurados os que choram. Porque entendem que os seus corações de fato são insuficientes, são incompletos, são insatisfatórios, são egoístas, são corruptos, são limitados. E porque chora, Jesus que diz que bem-aventurados são os humildes, porque reconhece isso. No lugar de projetar os seus traumas, os seus problemas, as suas dores, as suas limitações no outro, como a nossa cultura hoje tem um hábito, tudo é culpa da sociedade, tudo é culpa da família, tudo é culpa do pai, tudo é culpa do marido, da mulher, do filho, da doença. Nada é nossa culpa. Mas Jesus diz que bem-aventurados são os humildes, que reconhecem as suas limitações. E esses passam também a ser bem-aventurados porque passam a ter fome e sede de justiça, da verdadeira justiça. E então eles passam a agir com misericórdia, e agindo com misericórdia passam a ser puros de coração, e sendo puros de coração passam a ser pacificadores. Essa é a verdadeira justiça. É nela que nós encontramos a verdadeira felicidade, a justiça do reino, a justiça de Deus. Mas Jesus também é realista. Jesus está trazendo um contra-argumento de uma frase moderna que diz que a religião é o ópio do povo. Jesus está dizendo aqui para a gente que não. Porque ele não está escondendo a gente a realidade da vida. Ele fala, você vai encontrar a verdadeira felicidade, porque bem-aventurado é feliz aquele que manifesta a justiça do reino, mas você será perseguido. Mas você será injuriado, atacado, desprezado, insultado, abandonado, negligenciado, injustiçado. Jesus não esconde isso da gente. E olhando para isso, nós percebemos que a felicidade de estarmos na justiça de Deus nos traz dois tipos de resultado, o imediato e o resultado futuro. O resultado imediato, como disse Sinclair Ferguson, e está aí, fala o seguinte, Cristo promete que aqueles que têm fome e sede de justiça serão fartos ou satisfeitos. Já vimos que tal justiça significa relacionamentos corretos com Deus, com o próximo e com nós mesmos. Aquele que encontra a felicidade da justiça do reino, encontra relacionamentos corretos com Deus, consigo e com o outro. Mas isso não significa que o outro vai te tratar à mesma altura. Então, que satisfação há nisso? Que felicidade há nisso? A satisfação imediata é sabermos que, apesar de todas as perseguições que nós sofremos, nós estamos caminhando no caminho da justiça.
Porque repara só, meus irmãos, sempre que nós somos perseguidos, e vale abrir um parênteses, grande parte das nossas perseguições ou vão ser dentro de casa ou dentro da igreja, poucas geralmente são de fora, grande parte são de pessoas que nós amamos, ou são daqueles que se dizem irmãos na fé, ou são daqueles que de fato são irmãos na fé. Todas as vezes que nós passamos por um momento de perseguição intensa, nós entramos numa crise existencial. Verdade? Será que tudo que eu fiz até hoje estava certo? Será que eu realmente sou um cristão genuíno? Será que realmente todas as minhas responsabilidades dos meus relacionamentos eu cumpro com perfeição? A resposta diante da sociedade nós não vamos encontrar. Porque cada um vai te dar uma resposta. Tem gente que vai achar justiça no outro, tem gente que gosta de distribuir culpa, tem gente que gosta de passar panos quentes para aliviar. Mas o filtro que nós encontramos é quando nós estamos vivendo a justiça do reino, quando nós estamos vivendo a justiça de Deus, nós sabemos que todas as nossas relações são corretas. E aí está a satisfação. Só que isso é paradoxal, porque na sociedade que nós vivemos, satisfação não está no fato de nós sabemos que estamos fazendo certo. Está no fato de que fazendo o certo, nós não vamos sofrer com a injustiça e com o erro do outro. Não é verdade? Você é um bom profissional, logo você vai ser reconhecido pelo seu patrão. Você é um bom profissional, logo você vai ter um aumento. Você é um bom profissional, logo você vai ser promovido. Isso é verdade? Não. Isso é a maior mentira que já te contaram. E aí você descobre que você é um bom marido, um bom pai, um bom filho, um bom irmão, e vai esperar a reciprocidade dos outros. Isso é verdade? Também não. É outra mentira que te contaram. A satisfação do reino não está na reciprocidade dos homens. Está a saber que todos os passos que nós damos são confirmados por Deus. A dor na vida é inerente, meus irmãos. Vivendo a justiça do reino, vivendo a justiça dos homens, ou vivendo a justiça pessoal, você vai ter dor na sua vida. Porque isso é viver. Viver é se frustrar. Viver é errar. Viver é errarem com você. Viver é machucar o outro. Viver é ser machucado pelo outro. Viver é sentir dor. Mas saber que estamos sofrendo por causa ou pela causa correta fortalece nosso coração para todos os dias nós levantarmos e continuarmos manifestando a justiça do reino. Essa é a primeira satisfação imediata que nós encontramos. A segunda satisfação que nós encontramos é a satisfação eterna. E citando o próprio Jesus em João capítulo 15, verso 18 ao 20, ele diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis desse mundo, o mundo o amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é um servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Então, além do significado ou do resultado imediato de nós sabermos que as nossas mãos estão limpas, nós sabemos para onde nós estamos indo. Só que esse é um outro paradoxo. Que nós vivemos numa sociedade imediatista. E pensar que a dor que a gente está sofrendo vai ser compensada quando a gente morrer, às vezes é desesperador. Principalmente pelo fato de você descobrir que a expectativa de vida tem aumentado. Aí dá aquela pontada no peito, e você imagina que está tendo um infarto. Isso não é romântico, meus irmãos. A gente romantiza, não é verdade? Não, continua firme, porque Deus está se agradando da sua vida. Ele está. Mas isso não torna a dor menos dolorida. Isso não torna a vida mais colorida.
E saber que você com seus 20, 30, 40, 50 anos, vai ver até os 80, 90, bate aquele desespero, não bate? Senhor, volta antes. Mas a gente não quer que Jesus volte para a gente ir para o céu. Como os judeus daquela época, a gente quer que Jesus volte para os nossos problemas acabarem. Não é verdade? Porque muitas vezes a gente vai tentar conceber o céu sem praia, né? Sem iFood, sem pudim da Rosângela, sem a coxinha do Ronaldo. É difícil. É por isso que muitas vezes a gente quer o céu só para se livrar do problema. Mas Jesus diz que a satisfação não está nisso. A satisfação está em saber que além de as pessoas te perseguindo, você está com as mãos limpas diante de Deus, você sabe que todos os passos que você está dando diariamente é diante da presença do próprio Deus. E é por isso que eu encerro fazendo alguns apelos para você. Se você não tem conseguido encontrar felicidade nisso, eu afirmo que você não vai conseguir encontrar felicidade em nenhuma das outras coisas. Isso é fato. Não vai. Porque como diz o especialista em cérebro, mecanicamente o cérebro foi feito para resolver ou criar problemas. Então você não vai encontrar. Você só encontra em Jesus. E o apelo que eu te faço é para você pedir, para que o Senhor arranque a escama dos seus olhos. Porque às vezes nós passamos por tanta perseguição que o nosso coração se torna amargo. E nós não conseguimos achar mais graça nenhuma no Evangelho. Porque o Evangelho foi a causa da nossa perseguição. Nós não conseguimos achar mais graça nenhuma em Jesus, porque Jesus foi o motivo da nossa dor. Isso é verdade. Mas o problema é que nós não conseguimos encontrar essa satisfação porque nós olhamos para a dor isoladamente. Porque sofrer diante de Jesus é a convicção de que nós estamos com Ele. Mas sofrer longe de Deus é saber que nós estamos sofrendo longe dEle e nós estamos suscetíveis ao ataque de qualquer tipo de pessoa. É por isso que todas as vezes que você olha para o seu coração na intenção de resolver o problema, você percebe que você é insuficiente. Eu vou resolver porque eu tenho capacidade de. E você percebe que todas as vezes que você se valeu da sua capacidade para resolver os problemas da sua vida, você falhou miseravelmente. E aqueles mais quietos, mais apaziguadores, descobrem que muitas vezes não ir para a briga aumentou o seu problema. E aquele temperamento que você achava que era o salvador, te colocou num buraco tão grande que agora você não consegue sair. E aquele que é mais barulhento, que acha que a sua justiça e o seu temperamento vai lhe garantir justiça, descobre que ele foi justamente o motivo de você ter apanhado da vida. E igualmente, você está num buraco que você não consegue sair. E olhando para isso, nós percebemos que a nossa justiça é completamente quebrada. E o primeiro apelo que eu faço para você é: perceba que enquanto você caminhou com a sua justiça, as suas mãos foram trucidadas pela vida. E o segundo apelo que eu faço é: peça ao Senhor para iluminar o seu coração, para entender o verdadeiro sentido da vida, para entender o verdadeiro sentido da justiça, para entender o verdadeiro sentido da existência, para entender o verdadeiro sentido de servir. A alegria da vida, irmãos, está em saber que tudo que você pôde fazer, você fez. A alegria de amar é saber que todo o amor que você poderia dar, você deu, ainda que você não foi retribuído. A verdadeira satisfação é saber que você foi demitido, mas tudo o que você pôde fazer, você fez. Todo o empenho que estava ao seu alcance, você se empenhou. A justiça não está no resultado final, está no caminho. E saber que no caminho, Jesus esteve contigo. É por isso que é consolador ouvirmos as palavras de Jesus ao dizer: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. É vivendo essa justiça do reino que nós sabemos que o nosso caminho está sendo todos os dias para nosso eterno lar. E o preço já foi pago. Os portões já estão abertos. E foram abertos pelo próprio Jesus. Quando citando o Salmo 24, assentando aos céus, subindo aos céus, ele disse: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais celestes, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Ele, só Ele, é o Rei da Glória. Os portões do céu se abriram. Ele sentou-se à direita de Deus Pai. Os selos foram abertos. E hoje, nós não caminhamos ao vazio, mas para nossa casa definitiva, para nossa pátria definitiva, onde o Senhor Jesus está nos esperando. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós louvamos o seu nome, porque a partir do momento que o Senhor nos encontra, nós percebemos que o nosso coração, que as nossas emoções, que os nossos temperamentos são insuficientes. Antes de nós nos encontrarmos o Senhor, nós achávamos que éramos suficientes e cavávamos buracos tão profundos que não conseguíamos sair. Mas um buraco mais profundo ainda foi cavado. A sepultura onde o Senhor foi enterrado. Mas ao terceiro dia, esse buraco, essa sepultura foi insuficiente. E o Senhor venceu a morte. Por isso, não existe buraco tão profundo ao qual nós nos coloquemos, que a sua luz não ilumine, que a sua mão não nos alcance, que a sua voz não seja ouvida por nós. Molda, Senhor, o nosso senso de justiça. Transforma o nosso senso de satisfação. E que em Ti, só em Ti, encontremos o verdadeiro sentido de viver. Que só no reino dos céus e nenhum outro reino, que só nele nós encontremos o verdadeiro valor da herança que nunca passa. Essa oração que nós fazemos, Pai, gratos, felizes, em nome de Jesus. Amém.